Portugal saiu de 2015 com uma taxa de desemprego de 12,2%. 3 anos antes, estava em 17,5%. A economia portuguesa cresceu 1,5% pelo segundo ano consecutivo. Deixou a recessão e entrou em convergência com a zona euro. A dívida pública desceu para 128,8% do PIB. E o déficit orçamental, que em 2010 era de mais de 20 mil milhões de euros, em 2015 tinha caído para 5 mil milhões. Em 2010, o nosso saldo externo era negativo. 5 anos depois, deixamos o país com 2,2% de saldo externo positivo. A economia cresceu sem acumular mais dívida nem mais irresponsabilidade. As exportações subiram 11 pontos entre 2010 e 2015 e hoje representam 43% do PIB. Como é que fizemos isto? Enquanto cumpríamos o memorando de ajustamento para onde o governo do Partido Socialista atirou o nosso país, fomos mudando o modelo económico. Fizemos reformas profundas na justiça, no IRC e no mercado de trabalho. Retirámos peso ao Estado e com menos burocracia e menos impostos, atraímos mais empresas, criando mais emprego. E crescemos graças às vendas dos nossos produtos ao exterior. Este caminho foi feito pelo governo liderado pelo PSD e pelos portugueses e permitiu que vencêssemos a fase mais difícil e recente da nossa história. É graças ao PSD e aos portugueses que o atual governo do PS pode falar em devolver o que quer que seja. Mas será que devolve? O governo do Partido Socialista anunciou que este orçamento significava o fim da austeridade. Mas, pura e simplesmente, isso não corresponde à realidade. Primeiro, porque este orçamento, muitas erratas e muitos esboços depois, já não tem nada a ver com o primeiro. Segundo, e muito mais importante, porque o governo PSD-CDS já tinha começado a remover a austeridade. Aumentou o salário mínimo, retirou os cortes às pensões, criou benefícios às famílias numerosas e já estava a repor os salários da função pública. E terceiro, porque este orçamento do PS não corta austeridade nenhuma. Para devolver tudo e a todos e à pressa, tem que aumentar impostos. Aumenta o imposto do selo, o imposto sobre o tabaco, o imposto sobre os combustíveis e ainda acaba com a descida do IRC. Mas como pomos a economia a crescer se aumentamos os custos para as empresas? Como é que incentivamos a criação de novas empresas portuguesas e a vinda de empresas estrangeiras se acabamos com os fatores que as atraíam? Sem empresas, o que é que o investimento e o emprego hão de aumentar? Só porque o PS quer? Os partidos de esquerda gostam de fazer um discurso contra as empresas. Só se esquecem de um pequeno pormenor. 99% do tecido empresarial português é composto por micro, pequenas e médias empresas. São elas as maiores responsáveis pelo crescimento económico do nosso país e são elas a quem este governo veio agora castigar. Mas não há problema, diz o PS. O crescimento económico vai fazer-se à custa do aumento do consumo interno. Só que o PS está a aumentar os impostos sobre o consumo, ou seja, está a desincentivar o consumo. A verdade é simples. Este orçamento é mau. É mau porque as contas estão mal feitas. Mas é pior porque revela uma estratégia errada, que não torna a economia mais competitiva nem resolve os problemas de sempre. A estratégia é errada porque foi a mesma que levou Portugal a ter de pedir ajuda em 2011. É uma estratégia que vai contra tudo aquilo que nós fizemos nos últimos anos e que estava a dar provas de sucesso. Uma estratégia que volta a engordar o setor público, a desincentivar as exportações e a penalizar as empresas. Uma estratégia que jurou ser uma agenda para a década, mas que apenas se limita a gerir o dia-a-dia. Votámos contra este orçamento porque rejeitamos a imprudência, porque assumimos o trabalho que fizemos nos últimos 4 anos. Porque reassumimos, hoje como ontem, um compromisso reformista com o país. Hoje, o PSD estaria a lançar a segunda fase das reformas que o país precisa para ter um futuro melhor. Para tornar a economia mais produtiva, o Estado mais eficiente e o mercado de trabalho mais dinâmico. Apostaríamos numa fiscalidade mais favorável para as empresas e para o investimento. Seríamos mais exigentes com as contas públicas e mais ambiciosos na redução da dívida. Trocaríamos uma parte do esforço fiscal que este governo pede aos portugueses para fingir que remove a austeridade por uma reforma da segurança social que trouxesse sustentabilidade às pensões. Estamos contra o orçamento, mas divergimos frontalmente deste governo. Das reversões, dos facilitismos, da falta de transparência, da desconfiança e da incerteza. O PSD cá estará,
como motor da esperança no futuro, solidário com os cidadãos e com as instituições. O PSD assumirá sempre um compromisso reformista com Portugal e com os portugueses.